Bem, hoje é dia de ceia, né, irmãos? E então vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor, amém? Amém. E por incrível que pareça, existe muita discussão no meio eclesiástico, acadêmico, sobre a ceia do Senhor, né? Quantas vezes a ceia do Senhor deve ser celebrada, se é uma vez por ano, se é uma vez na semana, se é uma vez por mês, quando pode ou não pode participar da ceia, o pão e o vinho, eles realmente se transformam na carne e no sangue de Jesus ou não? Eu, sinceramente, irmãos, eu creio que esse tipo de discussão não acrescenta em nada para as nossas vidas, amém? Não leva a gente em lugar nenhum, como a maioria das discussões que existem no meio acadêmico. Se tem uma coisa que nós podemos afirmar, e com toda convicção e com toda certeza, é que a ceia do Senhor não foi estabelecida para que nós viéssemos a ficar debatendo sobre ela, mas simplesmente para nós desfrutarmos da ceia do Senhor. Mas aí vem uma questão, né? Surge uma questão na nossa mente, no nosso coração. O que significa a ceia do Senhor? Qual é o real significado disso? E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã, sobre o significado da ceia do Senhor. E agora sim eu vou pedir à igreja que se coloque de pé. Vamos fazer a nossa leitura no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, texto bem conhecido. Eu vou ler do versículo 17 ao versículo 29. Amém, irmãos? E depois a gente vai falar um pouco sobre o texto. Todos acharam? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer desse pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, estamos aqui na Tua presença, meu Deus, estamos aqui para falarmos da Tua palavra, para aprendermos de Ti, Senhor, para receber de Ti, Senhor, o alimento que nos sustenta, porque é do alto, Senhor, que vem esse alimento. Senhor, toma os nossos corações nesta hora, prepara-os como uma terra fértil para que possamos receber a Tua palavra e retê-la, meu Deus. Dai-nos um coração quebrantado para que venhamos aprender de Ti e para que venhamos praticar aquilo que venhamos aprender de Ti. Amém. Senhor, repreenda tudo aquilo que não provém de Ti, toda distração, todo desânimo, todo cansaço, e glorifica mais uma vez o Teu nome sobre a vida de cada um de nós, porque a Ti rendemos toda a glória, toda a honra e todo louvor, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que eu corro o risco aqui de parecer repetitivo naquilo que nós falamos, mas como Paulo fala aos Filipenses no capítulo 3, no versículo 1, eu não me aborreço de escrever-vos, e no meu caso de falar-vos sempre as mesmas coisas. Isso é segurança para vós, amém, irmãos? Amém.
A primeira coisa que precisamos entender é que a ceia do Senhor, ela significa libertação ou liberdade. No versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor, amado, é anunciar a nossa libertação das amarras do pecado, como nós aprendemos aqui na escola dominical. Anunciar a morte do Senhor é dizer em alto e bom som que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz em Romanos 8, versículo 1. É gritar aos quatro ventos que a cédula que era contra nós foi riscada e cravada na cruz. Amém, irmãos? No dia em que João Batista viu Jesus, quando ele estava ali nas margens do Jordão, quando ele avistou o Senhor, ele exclamou em alto e bom som, e ele disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. Muitos profetas, amados, falaram de Cristo. Muitos profetas viram o dia de Cristo. Mas João Batista foi aquele profeta que viu a Cristo. E quando ele olha para Cristo, ele vê o cumprimento de todas aquelas profecias. Ele vê o cumprimento daquela profecia que foi feita em Gênesis, quando a palavra de Deus diz que nasceria um da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Então ele olha para Jesus e ele fala: eis ali, ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, amados, ele é o nosso Cordeiro Pascal, sem mácula, sem defeito, perfeito, que foi imolado, louvado seja o nome do Senhor, para realizar um sacrifício igualmente único, eficaz, irrepetível, perfeito. De todos os símbolos que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, eu creio que o símbolo mais perfeito da pessoa de Cristo é a Páscoa. É o Cordeiro Pascal. É a saída do povo do Egito. Tudo aquilo aponta para Cristo de uma forma gritante. E é a mais vívida que nós temos. Nós temos um Cordeiro imaculado sendo imolado, o sangue desse Cordeiro garantindo a vida para aqueles que estavam naquela casa onde havia o sangue do Cordeiro. E todos aqueles que estavam naquela casa que havia o sangue do Cordeiro necessariamente estavam participando de uma ceia. E todos aqueles que participavam daquela ceia, participavam delas preparados para sair daquela terra de escravidão. Todos aqueles que participavam dessa ceia estavam prontos para deixar aquele mundo que o Egito representava, enquanto o mundo estava dormindo, irmãos. É a figura perfeita de Cristo. Quando anunciamos a morte do Senhor, dizemos que a Páscoa chegou ao fim. É isso que nós dizemos aqui. Quando nós viemos aqui, participamos da ceia, nós estamos dizendo que a Páscoa terminou. Porque naquela cruz ele disse: está consumado. Ali o Cordeiro perfeito estava sendo imolado. Ali estava se cumprindo toda aquela simbologia que a Páscoa tinha. Ali a figura estava tomando corpo. E era cumprida no corpo de Cristo. Já não estamos mais na terra do Egito, irmãos. Já não precisamos mais fazer tijolos para Faraó. Porque ele nos libertou. Amém. Porque o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já atravessamos o mar pela fé, irmãos. O símbolo, a Páscoa, encontrou seu cumprimento em Cristo. E o memorial desse cumprimento é a ceia do Senhor. Um novo símbolo, irmãos. Pão e vinho. Eu me maravilho com a maravilha, com a simplicidade das coisas de Deus. Porque por mais pobre que possa ser uma casa, por maior que seja a dificuldade, é muito fácil de você encontrar pão e vinho. O Senhor não fez nada mirabolante. Na sua simplicidade e humildade, ele estabelece um novo símbolo que agora vai apontar para a eternidade. Glória a Deus. E a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente, mas dando um spoiler. Amém, irmãos?
Ele fala, até que eu venha, até aquele dia que vocês vão comer dele novo comigo no meu reino. Porque haverá uma ceia. E adivinha quem vai nos servir nessa ceia? O nosso Senhor estará lá. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando anunciamos a morte, dizemos que um novo pacto passou a vigorar. Quando anunciamos a morte, dizemos que um pacto baseado no corpo e no sangue de Jesus está estabelecido. Um pacto de amor eterno, imenso, infinito, inextinguível e inexplicável. O mais sábio dos homens, o mais eloquente dos poetas, jamais conseguirá explicar o amor de Deus. Em palavras, por mais que nós venhamos a extinguir todo o nosso vocabulário, a gente jamais, como diz o Cleiton, arranharíamos a superfície de tudo que é esse amor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O amor de um que se assenta com os seus discípulos nessa ceia, sabendo que seria preso, sabendo que seria cuspido, esbofeteado, caluniado, humilhado, zombado, odiado, traído, abandonado. E eu poderia me estender aqui mais uns 10 minutos, só falando das coisas que o nosso Senhor passou. Mas esse mesmo Senhor, ele diz o seguinte, em Lucas 22, versículo 15, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padecesse todas essas coisas. Irmãos, ele sabe para qual momento ele está caminhando. Ele sabe que tudo isso vai vir sobre a vida dele. Mas ele fala que ele desejou, que ele ansiou, que ele expectou isso. Desejou porque ele sabia o que ele ia fazer. Desejou porque ele sabia da nossa condição deplorável, irmãos. O homem por si só é incapaz de se salvar. O homem por si só é incapaz de reconhecer a soberania de Deus. Se cada um de nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos amou primeiro e entregou o seu Filho para morrer por amor de cada um de nós. Ele abriu os nossos olhos, Ele tratou conosco, Ele nos despertou do sono, da morte que nós vivíamos afastados da sua presença. Quem pode se gloriar diante de Deus? Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 14, versículo 1 e 3, diz o seguinte: não há ninguém que faça o bem. Essa é a condição da humanidade, irmãos. Desviaram-se todos juntamente e se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus é a fonte de toda luz. Glória a Deus. Quem não está nas luzes, já falamos aqui semana passada sobre isso, necessariamente está nas trevas. Toda a humanidade se volta contra Deus. Todos os homens ignoram Deus. Mas ainda assim, Deus enviou o seu Filho para morrer por amor de nós. E é por isso que nós estamos aqui. Quando anunciamos a sua morte, irmãos, estamos dizendo que Ele venceu. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 2 ao 14. Diz o seguinte: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler.
nem de olhar para ele. Por quê, irmãos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa muito interessante, que a raiz da palavra Davi, em hebraico, significa amor. Óbvio que a raiz de Davi quer dizer que Jesus ele vem da descendência de Davi. Mas a própria palavra Davi, a raiz dessa palavra é amor. Louvado seja Deus. A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 anciãos viventes, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se alegra, Jesus anseia por aquele momento, porque ele sabia que ele estava nos comprando para Deus. Ele sabia que ele estava ali pagando um preço que devia ser pago. Irmãos, diante de Deus, sem Cristo, nós somos culpados. Cristo toma sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades e morre por amor de nós. Sendo justo, ele se faz pecador para pagar o preço que pesava sobre o pecado, e o salário do pecado é a morte. Havia uma condenação para cada um de nós, e essa condenação foi colocada em cima de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Então, quando nos reunimos aqui hoje, em nome de Jesus, para celebrarmos a ceia do Senhor, esse memorial, nós fazemos isso porque somos libertos por Ele. Glória a Deus. Porque Ele pagou o preço que pesava sobre nós. Louvado seja Deus. Nós nos reunimos aqui e anunciamos todas essas coisas, porque Ele venceu e nós vencemos nele. Não existe salvação fora de Cristo, irmãos. Qualquer teologia que possam inventar, que coloque você em uma condição de salvo sem a presença de Cristo, sem arrependimento, é mentira, é falácia, não existe isso. A segunda coisa que eu quero destacar que nós devemos ter em mente quando nos assentamos para celebrarmos a ceia do Senhor, é que a ceia do Senhor também significa comunhão e humildade, irmãos. E a gente não pode se esquecer disso. Somos libertos não para nos degladiarmos e nos matarmos, mas para vivermos em amor e em comunhão. E aí eu vou recorrer ao que Paulo diz no versículo 17, 20 e 21. Nisso, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. No versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Dentro da cultura do Oriente Médio, principalmente, dividiram a refeição é algo muito importante. Você se assentar à mesa de uma pessoa e dividir com ela aquela refeição é um gesto de união, de amizade, é um gesto comunitário. Estudiosos dizem que naquela época, quando um rabi, um sacerdote, alguma pessoa importante no povo oferecia um banquete, as portas não ficavam fechadas, percebe? Elas ficavam abertas, as pessoas iam passando, iam se acumulando ali, e elas também passavam a fazer parte dessas reuniões. É por isso que nós vamos ver numa celebração onde Jesus está reunido, e aparece uma pessoa entrando ali,
dentro da nossa cultura, a gente acha, como que aquela pessoa entrou ali? Porque as portas ficavam abertas. Amém, irmãos? Compartilhar a mesa era algo bom, era algo visto como algo louvável. Isso nos ajuda a entender porque os fariseus censuravam tanto Jesus por comer com publicanos e pecadores. Se compartilhar uma refeição é um gesto de união, amizade e comunidade, quando Jesus, para eles, na visão deles, se ajuntava com essas pessoas, ele se fazia amigos delas. Fazia amigo delas. Percebe? Para eles isso era inaceitável. Eles até aceitariam que Jesus pregasse a palavra, que Jesus ensinasse, mas se sentar com esses pecadores, para eles era inadmissível. Mas eles esqueciam que eles eram tão pecadores quanto aqueles que eles julgavam. O que Paulo critica no comportamento dos coríntios, irmãos, é justamente essa falta de união, de amizade e esse senso de comunidade na ceia do Senhor. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar um pouco historicamente como que a ceia era realizada naquela época, porque o tempo muda as coisas, percebem, irmãos? Então, naquela época, a ceia era celebrada de uma outra forma. E para a gente entender o que Paulo está dizendo, a gente precisa entender um pouco desse contexto histórico. Naquela época, a ceia do Senhor era praticada, ela era precedida por uma outra ceia. Amém, irmãos? Eles chamavam isso de a festa do amor, ou a festa do ágape. Não é a festa do amor eros, né? É a festa do ágape, é o amor ágape. Então, antes da ceia, existia uma ceia. E no dia em que a ceia do Senhor era celebrada, serviam-se refeições completas. Os crentes comiam, bebiam, repartiam, se confraternizavam e, num clima de comunhão, deveriam celebrar a ceia. Irmãos, era como se nós fôssemos fazer essa festa aqui. E eu falaria para vocês assim, irmãos, semana que vem nós vamos celebrar a ceia do Senhor, então cada um traga de casa um prato, tipo uma festa americana. Você traz um prato, você traz uma comida, você traz uma bebida, e aí a gente faz aquela ceia, né? E dentro do contexto dessa ceia, a gente celebra a ceia do Senhor. Isso, irmãos, era uma oportunidade também de fazer um gesto social. Porque existiam pessoas na igreja que passavam por dificuldade, que não tinha comida em casa. Então essas pessoas tinham a oportunidade de chegar ali e se alimentar. Para aqueles que eram abastados, era a oportunidade de compartilhar aquilo que tinham. Como diz a palavra do Senhor em Êxodo, aquele que muito colheu, não faltou, não sobrou. E aquele que nada colheu, não sobrou. Amém, irmãos? Essa era a ideia. Só que na igreja de Corinto, durante essa festa, o que estava acontecendo é que os ricos traziam as suas comidas de casa, se isolavam, isso aqui é meu, isso aqui eu vou comer. E o irmão que era pobre, que tinha vindo para participar da ceia, ficava constrangido num canto, olhando ele comer. Então aquilo que era para o bem, acabava servindo como uma forma de soberba, de ostentação. Olha quanta comida eu tenho, como que eu posso me alimentar, enquanto você não tem nada. E é nesse contexto que Paulo vai falar assim, olha só, desculpa, mas isso não é a ceia do Senhor. Isso está muito longe do que Deus determinou. A celebração do amor deles demonstrava uma grande falta de amor. Demonstrava um preconceito. Repleta de glutonaria, bebedice. Tinham aqueles que se embriagavam. E depois de tudo isso, eles realmente acreditavam que podiam partir o pão e tomar o cálice. Percebe a discrepância? Percebe a falta de percepção? Essa prática, ela, por motivos óbvios, ela foi deixada de lado com o tempo, porque trazia mais, digamos assim, doença para dentro da igreja do que benefício. Da mesma forma que, com o tempo,
deixamos de celebrar com vinho e passamos a celebrar com suco de uva. Amém, irmãos? A palavra comunhão em latim, ela tem um sentido muito bonito. E em latim é communus. E no seu sentido primário, ela quer dizer que é você se reconhecer como devedor, endividado com o outro, em uma base de reciprocidade. É eu olhar para o Cleiton e falar assim: eu devo ao Cleiton. E nesse mesmo sentimento, o Cleiton olha para mim e fala: eu devo para o Carlos. Eu devo algo a ele, eu devo respeito, eu devo amor, eu devo carinho. Se eu devo a ele e ele deve a mim, não existe sentimento de superioridade entre nós. Percebem isso? Isso é comunhão, irmãos. Basicamente, o que eu quero dizer é que quando eu me considero devedor ao meu irmão, eu jamais vou me considerar superior a ele. E todas as vezes que o meu irmão se considera como devedor para mim, ele também não vai se considerar superior a mim. E é esse sentimento que está escrito em Atos 2, capítulo 42, quando diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Todos se olhavam e todos se consideravam iguais, irmãos. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Jesus. Com base nisso que eu falei para vocês, eu acho que fica um pouco mais claro quando nós observamos a atitude de Cristo em meio à ceia com os discípulos. Lucas nos conta que durante a ceia, durante aquele momento da ceia, havia ali entre os discípulos uma celeuma que já é conhecida, que era: quem é maior? Quem é maior? Quem que vai se sentar do lado direito ou do lado esquerdo? Quem que é mais importante? Porque ele mandou ele mandou ir selecionar o cenáculo. Obviamente, eu sou mais importante do que você. Havia esse sentimento, está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 24. Esse senso de que um é mais do que o outro, esse orgulho que nos torna altivos, irmãos, afeta diretamente a nossa percepção de comunhão, onde todos são devedores uns aos outros. Irmãos, eu garanto a você que naquele momento de dificuldade, que você não esperava que nada acontecesse, e o Senhor entra com providência na tua vida e você fica extasiado, como que isso aconteceu? Eu garanto a você que se você olhar para o lado, você vai encontrar uma pessoa que orava por você. Uma pessoa que se importa com você. Eu conversava com o Max uma vez e eu falava com ele, há muitos anos atrás, eu falava com ele o seguinte: irmão, eu acho que uma igreja ela deve crescer até exatamente o ponto em que os irmãos deixam de conhecer os outros irmãos. Nesse momento eu achava melhor que a igreja se formasse uma outra igreja, menor, mas onde cada um pudesse ter essa comunhão, esse olhar nos olhos, esse apertar de mãos. Isso é importante, irmãos, porque quando tu olha para o olho do teu irmão, tu conhece o sentimento dele, você vê a dor dele, você vê a dificuldade dele, e você fala assim: irmãos, vamos orar. Deixa eu orar por você. Você consegue perceber aquilo que ele está necessitando. Você consegue, irmão, viver essa comunhão. Se nós crescermos ao ponto de já não olharmos mais para o nosso irmão, de já não conhecermos o nosso irmão, eu acho que nós devemos dividir para que cada um tenha esse cuidado, esse zelo. Irmão, a salvação ela é individual, sim. Mas cada um de nós tem uma responsabilidade com o outro, irmão. A gente tem uma responsabilidade. Tanto que Jesus ele fala para a gente: ai daquele por quem vieram os escândalos. Eu tenho uma responsabilidade contigo. Eu não posso te salvar, mas eu posso te mostrar as portas do reino de Deus, irmão.
Eu posso te mostrar a porta da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13, versículo 4 ao 11. Vamos ler a partir do versículo 2, amém, irmãos? E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, aqui eu quero chamar a atenção para essa palavra posto. Essa palavra em grego quer dizer lançado no coração, atirado no coração. E isso nos remete às setas do maligno, né, que são lançadas. Então, tendo o diabo lançado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me o pé a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ao que disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Eu fico imaginando, irmãos, os discípulos discutindo entre si quem era maior. Percebe, irmãos, aquele cenáculo maravilhoso, todos eles assentados ali, eles naquela discussão: quem é maior? Quem é maior? Quem é maior? Mas tem um fato que é interessante, que eles haviam chegado de Betânia. Betânia em hebraico quer dizer cidade dos pobres, amém? Eles haviam chegado de lá. E quem já morou no interior, quem já andou pelo interior, a minha família, a família do parte do pai, eles são do interior do Rio de Janeiro, e lá é aquelas estradas de terra, né? Conforme tu anda, quando você chega em casa, você está com o pé que é terra vermelha pura, né, irmãos? Tu olha para o pé, tu nem conhece. Rapaz, isso aqui era meu mesmo ou é outro? Porque está colorido aqui. Eles acabaram de chegar de Betânia, se sentaram à mesa e ninguém limpou os pés uns dos outros. Eles estavam ali, preocupados quem era maior. E eu fico imaginando, irmãos, Jesus levantando calmamente. E no coração deles aquele sentimento de Jesus levantando calmamente. E ali ao longe, eu imagino que devia ter ali a bacia d'água, né? O vaso com água, a bacia, a toalha. Jesus vai andando sem falar uma palavra. E ele pega, tira suas vestes, coloca a toalha ou o avental, né? Coloca água na bacia e vai no primeiro discípulo e começa a lavar os pés dele. Imagina o coração desse discípulo. Sem entender aquilo. O mestre está lavando os meus pés. E ele continua, e nós entendemos a perplexidade de Pedro. Pedro, quando olha aquela cena, ele fala: mas calma aí, isso é uma tarefa que é delegada não para um servo, não para um servo qualquer, mas para o menor de todos os servos dentro de uma casa com vários servos. Aquele servo de menor valor. Esse é que tinha a responsabilidade de lidar com a sujeira dos pés, de limpar os pés dos que estavam assentados à mesa.
Amados, é interessante pensar que nenhum deles pensou em limpar os pés do outro. Se consideravam tão superiores que não pensaram que poderiam fazer o bem para o seu próprio irmão. Porque eu sou melhor do que ele. Meu pé está sujo. Eu estou sentado à mesa. E era da cultura deles limparem os pés. Mas por que nenhum desses veio? Por que o irmão Cleiton não vem limpar os meus pés? Por que a irmã Tânia não vem limpar os meus pés? Por que o irmão Arlindo não limpa os meus pés? Eu sou melhor! Sou melhor que todos eles, mano! Como somos miseráveis, irmãos. E é nesse contexto que, de repente, se levanta o Filho de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o soberano não de toda a terra, mas de todo o universo. Se cinge com uma toalha e se inclina a lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro fala: não, o que é isso? Pedro é o cristão das contradições, né? Ele chama Cristo de Senhor. Senhor, o que está fazendo? Mas ele também quer proibir Jesus de limpar os pés. Não, mas você não vai limpar aqui não. Mas como é que ele é Senhor se você está querendo proibir ele de fazer uma coisa, né? O Senhor, ele faz aquilo que quer. Com essa atitude, irmãos, e é o que Jesus fala para Pedro: o que eu estou fazendo você não vai entender agora. Porque não se trata, Pedro, de limpar os pés. Se trata de tirar do coração de cada um de vocês esse orgulho, essa arrogância, essa altivez, essa presunção, porque o homem é nada, o homem é pó, do pó vem, ao pó voltará. Vivemos 70 anos e tudo que temos na nossa vida é infame. Comunhão, irmãos. Não é um pão para cada um. É um pão repartido para todos. Porque todos somos iguais diante de Deus. Pastores, presbíteros, diáconos, todos são iguais diante de Deus. Homens, mulheres, crianças, todos são iguais diante de Deus. Não há mais santo e menos santo. Todos nós dependemos da mesma graça, da mesma misericórdia, manhã após manhã, dia após dia, até que o dia do Senhor venha, irmão. Até aquele dia que estaremos com Ele, seremos transformados e estaremos livres do corpo dessa morte. Eu concordo com William Barclay quando ele diz que o mundo se encontra cheio de gente que está de pé sobre a sua dignidade, quando deveria estar ajoelhado aos pés dos seus irmãos. No reino de Deus, o maior é o menor. Aquele que quer ser alguma coisa é aquele que quer servir, é aquele que quer se predispor, é aquele que quer levar o irmão adiante, é aquele que quer ensinar, é aquele que se faz servo do outro. Não é sobre senhores, não é sobre ostentação, não é sobre ter, não é sobre parecer, é sobre servir. Isso é a base do Evangelho. Por que eu digo isso? Porque ele se cingiu com uma toalha e se colocou a limpar a sujeira de toda a humanidade, derramando o seu sangue naquela cruz, morrendo por amor de mim e por você, irmão. Já se passaram mais de 2000 anos desde a morte do nosso Senhor e ressurreição. Mas a maneira como você olha para a cruz de Cristo continua mudando o rumo da tua vida. Se você olha para a cruz de Cristo como uma forma de ganhar dinheiro fácil, de brincar com a fé das pessoas, de usurpar esse sentimento puro dos outros, o que resta para ti é a condenação. Pode falar bonito, pode se vestir bem, pode andar com o melhor carro, ter tudo nesse mundo, mas perdeu aquilo que é mais importante, irmão, que é a salvação. Agora, quando você olha para a cruz de Cristo, com aquele olhar de que Ele morreu por amor de mim, isso gera no seu coração arrependimento.
E é por isso que eu quero dizer que a ceia do Senhor também significa amor e uma excelente expectativa. Versículo 23, 24, 25 e 26 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês estão fazendo isso de forma errada, mas por escolha própria de vocês. Porque o que eu ensinei era o certo. Amado, nós passamos aqui ano após ano ensinando a cada um dos irmãos comunhão, amor, humildade, misericórdia, graça, justificação. Nós passamos ano após ano aqui ensinando que nenhum é maior do que o outro, que cada um deve ter o outro em alta conta, que devemos ajudar uns aos outros. Agora, se cada um de vocês escolhe ignorar isso, a culpa não é nossa, amado. Aquilo que o Senhor nos ensinou, isso nós temos ensinado a vocês. Aquilo que nós ensinamos a vocês, compete a vocês a responsabilidade de ensinar a outros. Agora, se vocês mudam isso no decorrer do caminho, como a palavra de Deus diz, vendo aquele servo que o seu Senhor demorava a vir, então começou a beber com ébrios, a andar com salteadores, é uma escolha sua. E é isso que Paulo está dizendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, todas as vezes que beberdes esse cálice, anunciais a volta do Senhor, vírgula, até que Ele venha. Aleluia, glória. Todas as vezes que eu me reúno aqui com vocês, irmãos, pode ser 2 vezes no mês, pode ser 1 vez no mês, pode ser 2 vezes, 1 vez a cada 2 meses, não importa. Mas todas as vezes que eu me reúno aqui com vocês, na ceia do Senhor, para celebrar a ceia do Senhor, eu me lembro que o corpo dele foi partido por amor de cada um de nós. Porque como Paulo diz em Romanos, porque Cristo, estando nós fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Por nós, os ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor. Ele não precisava provar o seu amor, mas Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso mexe com o meu coração. A nossa caminhada, a gente insiste muito nisso aqui, é uma caminhada de resistência. E eu seria hipócrita se eu falasse para vocês que eu não penso em desistir de caminhar. Todo cristão passa por momentos de dificuldade, momentos de luta, irmão, momentos de dor, onde você pensa em desistir. Porque a nossa covardia, na nossa mente frágil e pequena, a solução mais simples é parar de caminhar. É assim que a gente pensa. Mas aí é como se eu chegasse na ceia e olhasse para isso e ele sentasse do meu lado e falasse assim: cara, Carlos, tu tem certeza? E aí eu olho e eu falo: ele morreu por mim. Por mim, irmão. De repente eu posso até entender que ele tenha morrido pelo pastor Cleito, pela irmã Cláudia, mas eu me conheço, irmãos. Eu me conheço no meu profundo e quando eu vejo que ele morreu por mim, eu falo: o
Senhor está investindo numa coisa tão pequena. É um investimento de tanto risco, porque eu sou tão falho. Eu sou tão frágil, medroso, joelhos trêmulos. Mas ele fala, eu morri por você. Eu entreguei a minha vida naquela cruz por amor de ti. E todas as vezes que eu penso nisso, irmãos, o que vem na minha mente é uma modalidade que existe de montanhismo, onde as pessoas não levam corda, elas não levam equipamento de segurança, e elas começam a subir aquela montanha somente com as mãos nuas. E tem uma particularidade, uma coisa interessante nesse tipo de montanhismo, é que não existe a possibilidade de você desistir no meio do caminho. Amado, quando eu paro para pensar nisso, eu olho e falo, o que resta para mim se eu olhar para trás é a morte. Desejar o que passou é desejar a morte. O sentimento que existia no coração da mulher de Ló era o sentimento de amor por todo aquele pecado que aquela cidade simbolizava. Olhar para trás não é somente olhar, mas é desejar, é querer estar lá, é voltar ao vômito, é voltar às imundícies. E aí eu olho do outro lado e tem ele morrendo por amor de mim, e o mundo desejando a minha morte. Para onde eu vou, irmão? Para quem iríamos nós? Se somente tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. É isso que me sustenta cada dia, irmãos. É saber que é Ele quem me coloca de pé a cada manhã. É Ele que exerce misericórdia sobre a minha vida. Tudo o que eu não sou por mim mesmo, eu sou por aquilo que Ele é e me faz ser. Glória a Deus. Aleluia. É ter paz. Aleluia. Apesar de todas as adversidades e dificuldades que existem nesse mundo, irmãos. Eu não posso desprezar isso, irmãos. Você não pode desprezar isso. Um ato de amor tão grande não tem como simplesmente ser ignorado, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É justamente por conta disso. Não é porque a gente é forte. Não é. É porque Ele olha para cada um de nós com um olhar de graça e misericórdia. E todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, irmãos, como vamos fazer daqui a pouco, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Nós estamos dizendo, o Cordeiro já foi imolado. É como se nós olhássemos e falássemos assim, irmão, está sofrendo por quê? Está sofrendo por quê, irmão? O Cordeiro já foi imolado, o preço do pecado já foi pago. Basta você tomar posse da tua salvação. É disso que você tem que tomar posse. Da sua salvação. Ela está disponível. Se agarre nela. Venha fazer parte dessa nova aliança. Desse novo pacto. Mas também estamos dizendo, até que Ele venha, lembra? Isso mostra a nossa expectação, irmãos. A nossa expectação não está nesse mundo. E isso tem que ser muito claro dos nossos corações. A nossa expectativa não está nessa terra. Podemos ter coisas boas nessa terra? Sim, podemos. Podemos ser abençoados nessa terra? Sim, podemos. Mas a nossa expectativa com relação a esse mundo é perseguição, luta, sofrimento, martírio. E se estivermos com o nosso coração firmados naquilo que realmente é, dificilmente nos escandalizaremos quando isso vier a acontecer. É carregar aquele azeite extra. Repare, todas tinham azeite. Mas não é só ter azeite, é ter azeite a mais. É entender o todo. É olhar e perceber, eu preciso de mais de Deus na minha vida. E com mais de Deus, eu não quero dizer mais carro, mais dinheiro, emprego melhor, não. E também não que isso não seja lícito, mas eu quero dizer mais da presença de Deus nas nossas vidas. Porque se temos todas essas coisas e não temos a presença de Deus, podemos dizer com toda a convicção, somos pobres, cegos
e nu. Mas ainda que não tivéssemos nada disso, mas verdadeiramente tivéssemos a Cristo em nosso coração, e estivéssemos cheios da palavra de Deus, ainda assim seríamos felizes. Existem países no mundo, irmão, que as pessoas não têm nem o que comer quando voltam do culto, mas elas têm a presença de Deus no coração delas, e elas se alegram, elas dançam, elas se regozijam, porque a expectativa dela não está nesse mundo, ela sabe que o que tem nesse mundo é isso, mas quando chegar na glória. Amado, você já parou para pensar que para falar com um governante, um presidente, um rei, um príncipe, você tem uma série de protocolos, você tem que pedir, tem que marcar agenda, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, e de repente você não consegue falar porque naquele dia a pessoa não estou muito afim. Mas para falar com Deus, basta você dobrar os seus joelhos e ter um coração sincero. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode, irmão, você pode negar a Cristo, você pode fechar os seus olhos, você pode falar que confia só na ciência e que Deus é um mito e absolutamente não existe, mas nada disso que você fala muda a realidade daquilo que Deus é. Existe um Deus, existe um Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja, e existe um juízo. E por mais que você queira negar isso, isso não muda o fato de que isso vai acontecer, e é por isso que comemos essa ceia, celebramos esse momento, até que Ele venha. E Ele virá, irmão, e todo olho verá a sua vinda, porque o Filho do Homem há de vir com poder e grande glória sobre as nuvens do céu, e todo joelho, inclusive o céu, que se nega a acreditar nele, se dobrará diante dele naquele dia. Porque quando você vê os céus abertos e o Senhor vindo no seu poder e na sua glória, você vai falar, realmente, esse é Deus, esse é soberano. Mas, irmão, nesse dia será tarde demais. Nesse dia será tarde demais. O dia para você se entregar a Cristo é hoje. E eu quero insistir nisso. O dia para você se entregar a Cristo é hoje. Pense nisso. Reflita sobre isso. A igreja pode se colocar de pé, em nome de Jesus.